Amém, irmão. Muito obrigado. Como sempre, sou bem recebido aqui nessa igreja. Acredito que já é mais ou menos a quinta ou sexta vez que eu estou aqui com vocês. É um prazer imenso estar mais uma noite aqui, com o nosso querido irmão Sena e os demais que eu lembro o rosto aqui. Meu xará, irmão Francisco, com a sua esposa, né? Aqui, nosso ancião. Muito obrigado pelo recebimento, né, cordial que eu recebo de cada um de vocês. E queria parabenizar as mães, né, que hoje é o Dia das Mães, todas aqui que estão. Meus parabéns, vocês tenham uma noite agradável, abençoada por Deus, uma semana maravilhosa para cada um de vocês. E as nossas mães, né, do mundo inteiro são aquelas que trazem a vida a cada um de nós, né? Todos nós nascemos de uma mãe. Nossos primeiros momentos de vida foram no útero de uma mãe. E hoje nós vamos falar, o nosso tema hoje é sobre aquele que nos dá a vida, a morte que nos traz a vida. Eu vou pedir o nosso amigo para colocar os slides. E hoje eu estou aqui fazendo as vezes da Irmã Dalva, né? Hoje é o quarto estudo sobre o novo estudo aí que foi lançado pela associação. E o tema hoje, ele entra até pouco assim no contexto profético, né? Não é igual aquele estudo passado que a gente fez aqui sobre Daniel, que é mais profecia. Ele não chega a esse nível de profecia, não. Ele é mais simples, né? E hoje, pela tarde, o irmão Robson me passou os slides, eu dei uma passada rápida para dar uma olhada. O tema é comum, todos nós conhecemos, mas a maneira como os slides apresentam o tema, a gente tem que passar, dar uma olhada, né, para ver. E eu tive pouquíssimo tempo para poder dar uma olhada, mas eu acredito que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite. Amém? E são 45 slides, né, para a gente estar olhando e desenvolvendo o tema, que é o tema principal das Escrituras. Na verdade, o personagem principal das Escrituras é o próprio Cristo, né? E o tema principal é a graça de Deus, que nada mais é que a morte de Cristo na cruz. Então, Cristo é o personagem principal e o tema principal da Bíblia Sagrada é a sua morte na cruz, pelos nossos pecados. Eu queria convidar a igreja para a gente poder estar fazendo uma oração. E esqueci de mais uma coisa, minha esposa está ali comigo, Cláudia, né? Irmã Cláudia ali está ali comigo. Aqui tem a irmã Geralda, que já foi lá da nossa igreja, né? Hoje ela não está aqui nessa noite. Hoje ela não veio, né? Mas hoje veio minha esposa e meu filho não pôde vir. Meu filho agora já está com 15 anos, o Lucas já teve algumas vezes aqui comigo. Já está grandão, já está arrumando ideia de namorar, né? E ficou por lá com a namorada. Mas vamos orar então. Senhor Deus e maravilhoso Senhor Pai, aqui nesta noite já ouvimos belíssimos louvores de adoração ao Teu santo nome. Belíssimas orações pedindo misericórdia, graça e a bênção do Teu Santo Espírito. E mais uma vez nós nos encontramos rogando por essas bênçãos. Queremos que o Senhor já se faz presente, queremos que o Senhor é aquele que vai conduzir o tema principal, que fala sobre o Teu Filho, sobre a morte dele para a nossa salvação. Que o Senhor possa estar perdoando nossos pecados e que possamos ter um bom estudo e que essa mensagem desta noite continue gravada no nosso coração, na nossa mente, até aquele grande dia que o Senhor virá nos resgatar desse mundo. É isso que nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O mistério da profecia, tema 4. Enquanto o nosso amigo põe o tema 4, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você fosse responder aquilo que o ser humano mais anseia, mais busca, mais deseja, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Fazendo uma análise profunda, que nós não teremos aqui nesse momento para fazer essa profunda análise sobre essa questão, o slide 1, tem o slide 1? Não? Então teria que ter um slide 1 aí. Mas tudo bem, não tem problema. Deixa aí. A gente vai continuar.
Algumas pessoas fazendo essa pesquisa, né, dentro do nosso tema aqui, eles descobriram que o que as pessoas, né, nós, seres humanos, mais anseiamos e buscamos nessa vida é a vida. Desde um bebê, quando ele nasce, né, lutando para sobreviver, até o idoso, quando ele está nas suas últimas horas, ele luta para se permanecer vivo. Então, a vida é aquilo que nós mais buscamos e mais anseiamos, né? Mas, infelizmente, nesse mundo existe um intruso chamado morte. E, apesar de a morte ser algo comum por quê? Porque acontece todos os dias, centenas e milhares de pessoas morrem. E muito mais agora que a gente está com esse problema de pandemia, as pessoas morrem todos os dias, mas nós não conseguimos nos acostumar com essa situação. Nós não aceitamos, por quê? Porque nós não fomos criados por Deus para morrer. No nosso genes, no nosso organismo, não existe essa... Deus não colocou esse princípio da morte em nós, né? Na verdade, a morte foi algo que entrou intrusamente no plano de Deus. E é por isso que nós não aceitamos essa situação da morte, né? E existe lá no Oriente Médio, né, os arqueólogos descobriram uma cidade chamada Petra, né, uma cidade muçulmana antiga, em que ali eles adoravam uma deusa, né? Inclusive esse santuário que aparece aí, ó, ele nada mais é do que um grande túmulo, uma câmara mortuária, né? E ali em cima ficava esculpido, né, uma imagem de uma deusa chamada Albezar, né? Albezar, que é a deusa dos... O nome deles estão aqui, ó, a deusa dos nabadeus, deusa dos nabadeus. O que os nabadeus faziam? Um costume comum no passado, nas civilizações antigas. O que eles faziam? Eles sacrificavam crianças. A gente estudou no trimestre passado sobre o rei Acabe, né, que também ofereceu seus filhos a sacrifício. Então, esse era um costume comum. E os nabadeus, aí o nome da deusa, Al-Uza, né, lá em cima, essa imagem aqui é um gráfico do que está lá em cima daquela câmara mortuária. Aquilo ali é um túmulo, irmãos. Olha o tamanho, gigantesco, né? Porque eles criam que a pessoa que era enterrada ali era enterrada junto com seus tesouros, achando que ia levar tudo dessa terra. Mas nós sabemos que não é bem assim que acontece. E essa deusa, o que ela pedia aos moradores, aos nabadeus? Ela pedia que, de tempos em tempos, uma vez por ano, fosse sacrificada uma criança, né? Uma criança pequenininha. Era uma crueldade. E a gente pode pensar hoje, em nossa civilização moderna, ocidental, né, contemporânea, que motivo levaria a tamanha crueldade? Acredito que ninguém aqui teria essa capacidade de fazer algo desse tipo, né? De oferecer o seu filho que você tanto ama em sacrifício a uma deusa. E o que levava essas pessoas? Os historiadores, estudando sobre esse assunto, eles descobriram que essa deusa pediu os filhos em sacrifício para quê? Para que aquela pessoa e aquela família tivesse a vida eterna. Pediu o sacrifício do filho para que eles obtivessem a vida eterna. Ou seja, a vida era algo que eles buscavam tanto, ansiavam tanto, a ponto de eles sacrificar os próprios filhos para poderem obter a vida eterna. E era isso que acontecia na terra dos nabadeus e em diversas outras civilizações antigas do passado, até mesmo mencionadas na própria Bíblia Sagrada. Como eu mencionei, os próprios judeus, imitando essas práticas, passaram a imitar esse tipo de prática. Parece que os nossos slides estão todos errados aí. Mas, continuando. Esse era um tipo de sacrifício que havia ali. Mas agora eu queria levar a sua mente, o nosso coração, a nossa mente, a um outro local de sacrifício. O sacrifício do Monte do Calvário. O tema central das Escrituras. Aparentemente, quando a gente olha o sacrifício de Cristo e esse tipo de sacrifício que era feito, pode deixar aí, tá? Eu vou chegar aí daqui a pouco. Aparentemente, parece haver algum tipo de paralelo.
até os críticos da religião cristã, os críticos da Bíblia, eles dizem que o sacrifício de Cristo era algo nada mais, nada menos que imitando esse tipo de prática desse povo que oferecia os seus filhos a uma deusa tão cruel que pedia os seus filhos para serem sacrificados. Mas, do ponto de vista teológico bíblico, quando você vai analisar, você percebe que o sacrifício de Cristo é totalmente diferente desse tipo de sacrifício, porque aqui era uma deusa cruel que pedia os filhos para serem sacrificados. E o sacrifício de Cristo é o contrário. É o próprio Deus que se sacrifica em prol do ser humano. Vê a diferença? Totalmente inversa. Aqui era uma deusa que pedia que os homens se sacrificassem. Cristo não. Cristo é o próprio Deus que se sacrificou para nos salvar. Então, existe algo totalmente, caminhos totalmente diferentes na história do sacrifício de Cristo e os sacrifícios humanos que eram oferecidos a deuses cruéis, como a deusa dos nabateus, né? Mas os negacionistas da Bíblia, o que são os negacionistas, né? Até hoje existem os negacionistas, principalmente alguns estudiosos que tentam criticar o cristianismo, as histórias bíblicas, né, se desfazer da Bíblia. Eles tinham muita força no passado. Por quê? Porque eles diziam, por exemplo, no passado que as histórias bíblicas eram falsas, inventadas, e que eram fictícias, né, eram mitológicas. Só que, a partir de um dado certo tempo, as ciências vieram se desenvolvendo, a arqueologia, a historiografia e diversas outras ciências que vieram ajudar a comprovar os fatos históricos e verídicos da Bíblia Sagrada. Vou citar aqui um exemplo. Eles diziam que Daniel nunca existiu, Nabucodonosor era uma história, nem Babilônia existiu. Era uma história inventada. Depois que acharam a Pedra de Roseta, acharam o portal de Babilônia, acharam o nome de Nabucodonosor, o nome do rei da Pérsia, acharam muita coisa. A arqueologia achou muita coisa. E a arqueologia, como fala o Dr. Rodrigo Silva, ela é a Bíblia em 3D. É muito impressionante, irmão, quando você encontra algo do tempo bíblico referindo-se a pessoas da Bíblia. Acharam inscrições mencionando Pôncio Pilatos, acharam o túmulo do sacerdote da época de Jesus que mandou crucificar, que é o Caifás. Acharam inscrições comprovando moedas da época do rei Herodes, os palácios do rei Herodes, acharam tudo, irmãos. E agora os negacionistas, eles perderam força, porque a história, cada dia, comprova a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e dos seus personagens. Né, dos seus personagens. Quando eu falei historiografia, o que é a historiografia? É a história contada a partir de documentos antigos. Por exemplo, Jesus Cristo, que é o personagem principal da Bíblia, ele não é mencionado apenas nas Escrituras, sabiam disso? Ele é mencionado por pessoas que não eram cristãs na época. Por exemplo, no primeiro século. O que é o primeiro século? É o ano 0 até o ano 100. Jesus viveu do 4 a.C., né, segundo alguns dados mais corretos aí da arqueologia, do ano 4 a.C. até o ano 33, onde foi a sua morte. Paulo começou a pregar lá por volta do ano 50. Né, João pregou até o ano 95, até o ano 100 é o primeiro século. João pregou até o ano 95. E nesse primeiro século existiam alguns historiadores. Por exemplo, Flávio Josefo, que era um judeu, nunca se converteu ao cristianismo, que mencionou Cristo. Né? Por exemplo, um historiador romano chamado Tácito. Se você pegar o que Tácito escreveu, um historiador romano, ele diz que Cristo, aquele do qual vem o nome cristãos, ele padeceu a pior pena do Império Romano sobre o governo de Pôncio Pilatos. Então, um homem que não tinha nada a ver com religião, um homem romano, apenas um historiador, ele mencionou Cristo, mencionou a pena máxima que ele recebeu, e a pena máxima, ele fala pena máxima, e a pena máxima no Império Romano era a morte por crucifixão. Então, historiograficamente, né, através de documentos históricos, é comprovado que Jesus é um personagem real da história. Amém? E não é por isso, e
exatamente por isso que Jesus é o homem principal da história da humanidade. Ele dividiu os calendários antes e depois de Cristo, né? E quando você vai lá para o passado, sobre a queda de Babilônia, você vai encontrar outros historiadores, Plínio, os historiadores gregos da época, lá do ano 500 a.C., 600 a.C., diversos historiadores mencionando fatos históricos que aconteceram na Bíblia, como a queda de Babilônia, como citando o nome de reis da Bíblia. Então, é muita coisa. Hoje, irmãos, só para vocês terem ideia, existe comprovadamente mais de 100 personagens da Bíblia, comprovado historicamente através de documentos, através de selos. Por exemplo, o rei Ezequias, hoje encontrou-se o selo do rei Ezequias. O que era o selo? Acho que vocês já devem ter estudado acerca do selo de Deus, a marca da besta, né? O selo era o quê? Era tipo uma espécie de borracha, betume, né, em que colocava em cima de documentos e o rei vinha com seu anel. Na verdade, o selo era o anel, né? Ele vinha e deixava a marca do anel em cima desse betume, lacrando aquela documentação para chegar e ser aberta só pela pessoa de destino. Então, o selo do rei Ezequias já foi encontrado. Já foi um grande achado. Lá, rei Ezequias de Jerusalém, e tudo detalhado. Então, é muita comprovação histórica e arqueológica hoje sobre a veracidade dos personagens bíblicos e das histórias bíblicas. Então, o que aconteceu com os negacionistas? Eles perderam a força. Hoje eles já não podem mais falar dentro de um contexto acadêmico, teológico, né, nas academias, nas universidades. Não se pode mais defender que Jesus não foi um personagem real. Aquele que é um doutor em arqueologia ou teologia for defender isso dentro da academia, ele vai ser ridicularizado, porque já existem provas suficientes para comprovar a veracidade histórica do personagem real, Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado. Ele existiu de verdade. E assim como ele existiu e as histórias bíblicas são comprovadas, assim como citei aqui o historiador Tácito romano, né, mencionando a sua pena máxima, ele foi crucificado. Se tudo isso ocorreu como está escrito, então nós precisamos crer na teologia que está nas Escrituras Sagradas. Amém? Porque a história já comprovou que tudo que está escrito é real. Mas o nosso tema hoje, como eu disse, é o tema principal da Bíblia, sobre o sacrifício de Cristo. E de onde começou tudo isso? Como eu falei, Deus criou o ser humano para ter a vida eterna, né? Ali nós estamos uma imagem de Adão e Eva no jardim. Ali tem uma maçã só para simbolizar o fruto que eles comeram, porque, na verdade, não se sabe o fruto. Não era uma maçã a princípio, era um outro tipo de fruto. E onde começou essa história? Por que Jesus Cristo teve que vir morrer em nosso lugar? Porque, como eu disse, a vida é algo que nós fomos criados para viver eternamente. Criados para viver eternamente. Mas, infelizmente, por um pecado cometido por esse casal, né, logo no início, quando eles foram criados e colocados em um jardim, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo trazendo a morte. Esse foi o primeiro Adão. Mas, como fala o apóstolo Paulo, veio o segundo Adão, que era Cristo. E por um Adão entrou o pecado no mundo, muito mais a justiça entrou por um só homem, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso homem, Deus. E a partir de então, quando esse casal pecou, eles se afastaram de Deus, porque o pecado traz separação entre Deus e o homem. É por isso que muitas vezes nós não sentimos vontade de vir à igreja, muitas vezes não sentimos a vontade de ler a Bíblia, muitas vezes a gente não sente a vontade de orar, muitas vezes a gente sente mais vontade de fazer o que é errado do que o certo. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e nós nos afastamos das coisas de Deus. E se não fosse por esse Deus maravilhoso vir em busca de cada um de nós, nós ficaríamos perdidos para sempre. Quando a gente encontra a salvação, irmãos, não é porque nós buscamos, é porque Deus nos encontrou. Nós não temos mérito nenhum, porque foi Deus que deu os primeiros passos em direção à salvação. Foi Deus que proveu o primeiro sacrifício de cordeiro no Éden, a fim de que Adão e Eva não fossem fulminados e mortos naquele momento e tivessem a oportunidade de ainda ter a vida eterna, mesmo tendo o pecado contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela requer a morte daquele que peca. A lei de Deus, ela não permite
1 milímetro de pecado. A lei de Deus requer obediência eterna e perfeita. E o ser humano não foi capaz de dar isso. Então, por isso, o ser humano estava suscetível agora à morte, e à morte eterna. Mas Cristo veio a esse mundo, primeiramente em forma de símbolos, quando o cordeiro foi morto, porque Adão e Eva haviam se vestido de folhagem, mas Cristo os vestiu com pele de cordeiro, exatamente daquele cordeiro que foi morto, para suprir as necessidades, as demandas da lei que requeria a morte do casal. Um cordeiro foi morto no lugar deles, representando a Jesus Cristo. É por isso que lá no Apocalipse está escrito assim, o cordeiro de Deus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na verdade, é o apóstolo Pedro que fala isso, né? O Apocalipse, alguém lembra? Apóstolo Pedro. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto por quê? Porque ele se propôs a salvar o ser humano e ele proveu de início um sacrifício ali paliativo, até que o seu sacrifício, na plenitude dos tempos, como fala o apóstolo Paulo, quando veio o Salvador, a promessa que foi feita em Gênesis 3,15, que o descendente pisaria na cabeça da serpente. Então, na plenitude dos tempos, como fala o apóstolo Paulo, no primeiro século, quando Cristo veio a esse mundo, então, se ratificou a promessa de Deus, em que o Cordeiro verdadeiro, que tira o pecado do mundo, veio e morreu em nosso lugar. É por isso que João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A promessa de Gênesis 3,15, a primeira profecia da Bíblia, se cumpriu em Cristo Jesus, quando ele veio a esse mundo. E nesse intervalo do primeiro sacrifício de animal no jardim, até o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, Deus não deixou o povo na ignorância. Deus revelou o seu plano da salvação através do santuário terrestre. Eu vou pedir o nosso amigo para estar passando, ver se aparece aí o santuário terrestre. Através do santuário terrestre, eram oferecidos sacrifícios que representavam, diversos tipos de sacrifícios eram oferecidos ali, mas o sacrifício central era o sacrifício do cordeiro, que era oferecido pela manhã e pela tarde, e uma vez a cada ano, no dia da expiação, também era oferecido um outro sacrifício para remover os nossos pecados que era passado para o templo. O que era o santuário? O santuário era uma escola. O santuário era uma forma pedagógica de Deus ensinar através de símbolos a salvação. O santuário era a salvação em símbolos. Todas as doutrinas que nós conhecemos na Bíblia, você pode encontrar no santuário. Por exemplo, quando o sacerdote, quando aquele que pecava, ele se sentia arrependido e ele ia ao santuário e o pecador colocava a mão sobre o cordeiro e confessava os seus pecados, é nada mais que quando a gente se arrepende e faz a nossa oração, né, e pedindo perdão a Deus. Então, quando o pecador colocava a mão e passava os seus pecados para o cordeiro, então o próprio pecador, com um punhal, ele degolava o cordeiro, tirando a vida, mostrando que Cristo morreu em nosso lugar. E o sacerdote, então, pegava aquele sangue do animal, aquela garganta, aquela cortada do animal, para ver como o pecado é trágico, que ele requer a morte daquele que é pecador ou de um substituto. E o animal, naquele momento, fazia as vezes de Cristo, que é o nosso substituto. E a garganta do animal era cortada e era posto todo aquele sangue em uma bacia. E o sacerdote ali pegava aquele sangue e colocava no altar de holocaustos, nas pontas dos chifres, oferecendo, e dali, naquele momento, o pecado do pecador passava para o santuário, né, por meio da morte do Cordeiro. Amém, irmãos? E nós, então, estávamos ali libertos do pecado e da morte pelo pecado, da morte eterna. E isso era que era ensinado diariamente para o povo de Deus, através dos símbolos no deserto, no santuário terrestre. E nós sabemos muito bem hoje que Cristo ele está no santuário celestial. Como eu disse, cada doutrina era prefigurada nesse santuário. Quando o sumo sacerdote ali, ele se banhava nas águas antes de oferecer os sacrifícios, e o apóstolo Paulo fala que todo sacerdote precisa se purificar para oferecer dons e sacrifícios, era a representação do batismo, por isso que tinha a pia de bronze,
onde todos os sacerdotes se lavavam antes de colocar suas vestiduras. E as vestiduras do sacerdote representavam a justiça de Cristo. E é por isso que a justiça de Cristo só é colocada sobre nós quando nós entregamos a nossa vida por meio do batismo. A pia representava o batismo no lugar, no pátio. Quando você entra, o pátio, irmãos, ele ficava aqui, ó, dessas colunas, as primeiras colunas aqui para cá, o pátio, tá? Esse é o altar de sacrifício, de holocausto, as pias de bronze. Ali, o povo comum poderia ir até ali, mas os sacerdotes podiam ir até o segundo compartimento, ali onde tem aquela mesa, aquele candelabro de 7 chamas e o altar de incensos. Cada móvel daquele do santuário, da parte santa do santuário, né, porque a próxima parte, onde está a Arca da Aliança com os querubins, é o lugar santíssimo, representando o trono de Deus ali. Cada móvel do santuário representava um ensinamento, uma doutrina bíblica que nós aprendemos através dos textos bíblicos. Por exemplo, ali no altar de incensos, que é aquele que está saindo a fumacinha ali, era uma representação das orações dos santos. Entre o altar de incensos e o trono de Deus, que é a última Arca da Aliança ali, com os querubins, existiam aquelas cortinas. Aquelas cortinas simbolizavam o pecado. E os oradores estão do lado de cá. E o pecado faz separação entre os oradores e Deus. Mas as orações que eram representadas pela fumaça do incenso, ela subia por cima da cortina e adentravam no lugar santíssimo, dizendo que as orações do santo alcançam, de fato, o trono de Deus. Amém? As nossas orações, elas iam ao trono de Deus, e hoje mais ainda. Por que mais ainda? Porque aquele véu foi rasgado. Aquele véu não existe mais. O pecado, ele foi vencido na cruz. Cristo morreu e levou consigo todos os nossos pecados. Amém? Eles não existem mais. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, tudo que era velho fica para trás. O pecado e a morte pelo pecado é tirado da nossa vida. Amém? Deus seja louvado. Eu queria ler um texto com vocês. Ele se encontra em João 3,16. Acho que todos conhecem, né? Pode passar o próximo slide. Primeiro, João 3,16. João. Irmãos, hoje aqui nós estamos fazendo um estudo, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algo a compartilhar, um comentário para ajudar, fique à vontade, que vai estar contribuindo também. João 3,16. Vou pedir a alguém que possa estar lendo esse verso. João 3,16. É esse mesmo. Já falou de cabeça, né? Então, o Filho unigênito de Deus veio a esse mundo. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira, esse termo tal, né, ele é um superlativo. O que é um superlativo na língua portuguesa? Eu não sei se tem algum professor de português aqui, alguém que entende português, mas o superlativo é um grau que não existe algo mais do que isso. Deus nos amou de tal maneira, de um grau tão alto que não há nada acima disso, que Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Jesus Cristo, eu faço uma pergunta: quem é Jesus para você? Como eu disse, hoje em dia não há mais lugar na academia ou em qualquer lugar para falar para dizer ou insinuar que Cristo não existiu. Aí para que lado eles partem? Eles partem para dizer que Cristo foi um homem, outros dizem que Cristo foi um profeta, outros dizem que Cristo foi um sábio, um filósofo, um grande mestre,
Na verdade, Cristo foi tudo isso. Isso, Marte. Na verdade, Cristo foi tudo isso. Só que ele foi mais ainda além disso. Ou seja, ele é muito mais do que isso. Cristo, como eu disse no início da nossa palestra aqui, ele é Deus. O sacrifício dele é diferente daquele sacrifício lá da cidade de Petra, da deusa lá que requeria a morte das crianças. Por quê? Porque não é um Deus requerendo a morte do ser humano, é um Deus morrendo pelo ser humano. Faz toda a diferença. E se você for ler a Bíblia e o Novo Testamento, a forma como Cristo se apresenta no Apocalipse, a forma como os apóstolos apresentam a Cristo, né? Se todas as histórias bíblicas são verídicas, como a gente estudou aqui um pouco da arqueologia e historiografia, se o que a Bíblia fala acerca de história, geografia, historiografia e arqueologia está correto e ninguém pode contestar, por que será que as pessoas querem contestar o fato de que a Bíblia apresenta Jesus como nosso Deus? Né? Se o que a Bíblia diz acerca da história é real, então o que a Bíblia fala acerca de Jesus também é verdadeiro. Amém, irmãos? E existem muitos textos acerca de Jesus Cristo, falando sobre a sua divindade, da sua origem celestial. Por exemplo, João capítulo 1 fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E outras passagens, por exemplo, você vai achar muitas passagens referindo-se a Cristo, como Hebreus, que é uma passagem que eu sempre cito, que eu gosto muito. Eu acho que é a passagem que eu tenho citado mais da Bíblia. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo, que cremos ser o autor de Hebreus, ele diz que no passado Deus nos falou por meio dos seus servos, os profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho, ao qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual ele fez o universo, e ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é essa pessoa? A menos que Deus. Cristo é Deus, ele criou todas as coisas, ele que sustenta todas as coisas, é ele que nos mantém a vida, irmãos. Essa vida que o ser humano tanto anseia, é Cristo que nos deu. A vida eterna só pode vir por meio do nosso Deus, que é Jesus Cristo. E nessa passagem onde Paulo fala, a parte que mais me chama a atenção é quando ele diz assim, ele usa um pronome se referindo ao Filho, né, herdeiro Cristo. Ele fala, ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Irmãos, Paulo não está dizendo que Cristo é algo aproximado a Deus. Paulo não está dizendo que Cristo é a imagem e semelhança de Deus, como nós somos, ou pelo menos éramos quando fomos criados. E a nossa imagem e semelhança de Deus, ela foi se perdendo por causa do pecado. E o plano de Deus é recuperar a imagem e semelhança dele em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quando Paulo fala que Cristo é a expressão exata, irmão, exato, a expressão exata de Deus, Cristo era. Em todos os seus aspectos e atributos divinos, Cristo era Deus nesse mundo. Amém? Cristo era Deus. E o apóstolo Paulo ele diz assim, ele que é o resplendor da glória de Deus. Sábado agora eu estive pregando na igreja de Nova Aliança, lá em Bangu, uma igreja bem pequenininha, não sei quantos conhecem. E eu mencionei esse verso. E quando a Bíblia fala resplendor da glória de Deus, esse termo resplendor, se você olhar no dicionário, o resplendor é a parte mais brilhante de uma luz. Se você pegar uma chama de vela, se você olhar o ponto mais brilhante dela, é o resplendor da chama da vela. Qualquer luz que você pegar, a parte mais brilhante, mais ofuscante daquela luz, é o resplendor dela. E quando a Bíblia fala que Cristo é o resplendor da glória de Deus, é que não existe algo mais glorioso na glória de Deus do que a pessoa de Cristo. Cristo é a chama mais gloriosa de toda a glória de Deus, porque Ele é o próprio Deus.
E que eu fico mais impressionado, irmãos, é que Cristo era tudo isso, sendo um homem humilde, sem aparência, sem belezura que nos chamasse a atenção, como fala a Bíblia. O Antigo Testamento diz que a primeira vinda de Cristo, ele viria e encheria a glória, o mundo com a glória de Deus. E eu fico imaginando aquele momento em que Jesus Cristo veio descendo o Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém. Ele era um homem comum, um homem normal, um homem humilde. Não estava cercado de pessoas importantes, cercado de pobres, de pessoas necessitadas, doentes, adúlteras, pecadores. Descendo o Monte das Oliveiras, não montado em um cavalo branco ou em uma carruagem real, com vestes reais, cheio de pompa, não. Ele desceu montado em um jumentinho, como fala Zacarias 9. Ele desceu com toda a humildade, desceu montado em um animal que era de carga, um animal serviçal, para mostrar que o reino dele não era estabelecido pela aparência, porque a glória de Deus, a maior glória de Deus que estava presente na pessoa de Cristo, é o seu caráter. A maior glória de Deus é o seu caráter. E essa glória Ele quer passar a cada um de nós, transformando o nosso caráter, irmãos. Isso é maravilhoso, porque podemos ser a imagem e semelhança de Deus, tendo o seu caráter escrito dentro do nosso coração. E o que nós temos que fazer, irmãos, é lutar cada dia contra esse caráter mau que a natureza pecaminosa gerou no ser humano. Nós não podemos desistir de Jesus, porque apesar de nós termos que conviver com esse caráter gerado pela natureza humana, e que a cada dia, em nome de Jesus, nós vamos perdendo ela aos poucos, nós temos a certeza que um dia Cristo nos transformará, num fechar e abrir de olhos, como fala Coríntios 15, né? Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se dirá: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Cristo nos transformará, irmãos, e nos levará a um reino maravilhoso e eterno, onde não haverá morte, nem choro, nem dor. Eu não sei se você está passando por algum problema ou por alguma dor. Talvez hoje, no Dia das Mães, você nem tenha a sua mãe por perto. Talvez você tenha perdido alguém na pandemia. Eu não sei, não conheço os detalhes da vida de cada um. Mas, irmão, Deus conhece você. A Bíblia diz que Ele conhece você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E Ele diz que se uma mãe se esquecer de você, Ele nunca se esquecerá. Você está gravado nas palmas da mão dEle. Sabe por quê? Esse verso significa que Cristo, quando aqueles pregos perfuraram suas mãos, e cada vez que Ele olha para o seu sacrifício, Ele lembra de você, especificamente de você, que Cristo, se fosse só você, Ele viria morrer no seu lugar, nesse mundo. E a vida eterna só Ele que nos dá. A Bíblia fala que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, porque a vida só Cristo pode dar. Afinal, foi Ele mesmo quem disse isso, né? Aquele que está morto e crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Sabe por quê, irmãos? Dentro da teologia de Cristo, da teologia bíblica, cristão não morre. Cristão dorme. Descansa, o sono do descanso até aquele grande dia. Por isso que Ele disse que nunca morreremos, porque para Cristo, aquele que estão gravados em suas mãos, aquele de quem Ele nunca se esquece, para Ele nós não morremos, nós dormimos. Como falou para Daniel: vai, Daniel, descansa até o dia que tu receberá a tua recompensa. E assim Ele faz com cada um de nós e com aqueles queridos que nós tanto amamos, que estão nesse momento descansando. Um dia nós o veremos mais uma vez. E isso tudo só será possível por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. Porque um dia
o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, numa comissão celestial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele resolveu tomar o nosso lugar nesse mundo. E para mim é muito impressionante, irmãos, porque eu estava imaginando, hoje mesmo, aquele que é o Rei do Universo, o Criador, se fez servo. Aquele que é o juiz de todo o universo, de toda a terra, se fez réu em nosso lugar. Ele foi julgado e foi condenado para que nós não sejamos julgados. Amém? Para que a gente tenha aquilo que o ser humano mais anseia, que é a vida eterna. E o maravilhoso de tudo isso, irmão, de tudo isso, é que para que nós tenhamos a vida eterna, nós não precisamos fazer como o povo lá de Petra, oferecer nossos filhos em sacrifício. Nós só precisamos aceitar a salvação, porque a salvação ela é de graça. Eu queria pedir, irmão, para passar o slide. A salvação, ela é gratuita. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E o que nós precisamos fazer? Precisamos simplesmente nos arrepender dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados a Deus. Porque como fala 1 João 1,9, diz que se pecarmos e confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e de toda iniquidade. Entregue o seu coração a Jesus, permaneça firme. Eu estou muito feliz porque eu venho a essa igreja mais uma vez e posso ver os irmãos que aqui vi de outras vezes. E eu lembro que uma das palavras que eu mencionei na última vez aqui foi: não desista de Jesus. E eu fico feliz porque vocês não desistiram. Amém? E o fato de vocês não desistirem me fortalece também. Fortalece a minha fé, porque a caminhada não é fácil. Mas o mais difícil, o impossível já foi feito, que foi o que Cristo fez na cruz. Aquilo que nós temos que fazer não chega nada perto do que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo fala que Cristo, ele sofreu todas as tentações que nós podemos sofrer. Ele passou por todas as privações que nós podemos passar. Ele perdeu pessoas queridas. Ele foi traído pelas pessoas que ele mais amava. Talvez você tenha sido traído por alguém também. Mas o Cristo, ele foi aperfeiçoado na dor para entender e poder nos ajudar em nossas dores e sofrimentos nesse mundo. Saiba que Cristo passou tudo isso por mim e por você. E o que Jesus fez com nossos pecados, Ele os lançou no fundo, nas profundezas do mar, significando que eles não mais existem. Eles foram perdoados. Amém, irmãos? Eles foram perdoados. Ninguém nesse mundo irá se perder por causa do pecado, porque o pecado é um problema que veio a esse mundo, mas que já foi resolvido. Se alguém se perder nesse mundo, nessa vida, será porque não aceitou a graça de Cristo, porque Ele já morreu pelos nossos pecados. Talvez você, através desse estudo, né, nós meditarmos nesse grande tema da Bíblia Sagrada, você sinta incomodado pelo Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo que nós tanto rogamos através das orações. Eu não sei de que forma você precisa hoje se aproximar de Cristo, mas eu sei que cada um de nós precisamos a cada dia nos aproximarmos de Cristo, cada dia mais. Não sei se você se sente longe ou se sente perto, mas sei que nós temos necessidade de cada dia estarmos mais junto a Cristo. E eu queria fazer nesse momento uma breve oração, depois nós vamos contar um louvor, mas eu quero primeiramente fazer uma oração para que nós, cada um de nós, cada membro, cada ancião dessa igreja, nós nos consagremos a Cristo essa noite e entregamos o nosso coração a Ele mais uma vez. Amém? Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos pela salvação, Senhor, que Tu trouxestes a este mundo.
quando vieste morrer em nosso lugar. Aqui está a igreja de Jardim Bangu, cada irmão, cada um tem uma necessidade, cada um anseia por algo. Mas todos aqui, Pai, como nós estudamos, nós anseiamos muito pela vida eterna, Senhor. Senhor, nós te pedimos o dom da fé, porque sabemos que por nós mesmos é impossível crer, é impossível manifestar fé, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é aquele que efetua em nós tanto o querer, que opera em nós tanto o querer como efetuar. Então, Pai, faça que cada dia mais nós queiramos estar próximo de Ti. Conceda-nos cada dia mais a fé, Pai. Uma fé tão grande, a ponto de que as pessoas que estão à nossa volta possam crer também junto com nós. Possam ser influenciadas pelo poder da Tua presença em nossa vida. Que o Senhor possa conceder a salvação, não só a mim, aos meus irmãos que aqui estão, mas todos aqueles que estiverem em proximidades, estiverem próximos de nós, Pai, nossas famílias, nossos familiares. Esse bairro, Pai, que tanto precisa também de conhecer o Evangelho, que o Senhor possa estar levando a Tua igreja a apresentar o Evangelho para eles também. Que o Senhor console o nosso coração, nos dando a certeza da vitória e da salvação. Perdoa os nossos pecados e que esse tema maravilhoso esteja constantemente diante de nós. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício e nos oferecemos, Senhor, para Te servir. É isso que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, vou convidar a igreja para ficar de pé, para nós estarmos cantando Foi na Cruz. Não era essa não, vamos cantar essa, né? Não achou, né? Tá bom. Ah não, é essa mesmo. É essa mesmo. Amém. Cristo vive em mim,
te agradecemos pela vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. Te agradecemos porque o Senhor veio até nós, nos mostrou a salvação pela cruz e nos colocou aos pés da cruz, Pai. Nós te rogamos, Pai, e eu te rogo nesta noite, que nunca saiamos aos pés da cruz, Pai. Que permaneçamos aos pés da cruz, porque só na cruz há salvação. E eu te peço, Senhor, que o Senhor permaneça com esta igreja, com cada irmão, com cada família, e aquele que ainda não se rendeu plenamente aos teus pés, que o Senhor conceda o teu Santo Espírito e que ele venha fazer isso o mais rápido possível, Pai. Tu és poderoso para nos trazer aos pés da cruz e para nos conservar neste lugar de salvação. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos lava de toda a injustiça. Nos purifica, Pai, de todo mal e de toda iniquidade. Perdoa a tua igreja, Pai. Nós te rogamos. Nos permita permanecermos do teu lado. Nos entregamos em tuas mãos. Nos entregamos inteiramente aos teus pés. Te agradecemos por tudo. Nos leve nessa noite, Pai, em paz para nossos lares, justificados pelo teu sangue e cheios de esperança para viver uma vida eterna que começa hoje e que permanecerá até aquele grande dia em que o Senhor vier para nos buscar. É isso que nós te rogamos e te agradecemos por amor e em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.